Olá, tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre William Seymour. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas William Seymour é um nome muito conhecido no meio pentecostal. Por quê? Porque foi através dele que as práticas de falar em novas línguas se disseminou pelo mundo inteiro no ano de 1900. Só nos Estados Unidos, naquela época, mais de 20 milhões de pessoas ouviram falar sobre essas línguas e William se tornou famoso naquela época e é até hoje. E também iremos falar um pouco sobre 1 Coríntios 14, do 1 ao 40, e ver o que Paulo realmente estava falando à igreja de Coríntios, o que eram as línguas estranhas, quais eram esses idiomas, se realmente essas línguas estranhas é igual à língua de Atos 2 e as línguas estranhas de 1 Coríntios 14. Vamos lá? Manda uma mensagem para o grupo lá em língua estranha. Vai lá. Olha aí, uma irmã cheia. Aqui, ó, aqui Antonina, aqui, ó. Olha. Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma tipo de condoconga. A Bíblia nos fala sobre o dia de Pentecostes, quando estamos falando em línguas estranhas, chamada língua dos anjos. O dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, por exemplo, a pessoa está falando algo, agora, e o que quer dizer isso? Você entendeu? Não. Mas o meu Deus que está no céu entende isso. Ah, só que Deus entende. Exato. São a língua dos anjos. Agora eu queria falar para Não, eu só queria ver se alguém entendia. E eu não entendi nada do que eu falei. Então deixa o menino rodar. Deixa o menino. A história do pentecostalismo começa em 1906, quando William Seymour conhece um evangelista por nome Charles Fox Parham. Seymour veio de uma família muito pobre e escravos. Teve uma infância muito difícil, complicada. Na sua juventude, viajou para Chicago, Mississippi, Texas, Louisiana. Charles Fox, um pregador branco, fazia seus cultos de ensino numa sala, onde Seymour tinha que participar ouvindo das janelas ou de um corredor que existia ali, pois sendo negro, não podia participar junto com eles. Havia muito preconceito racista naquela época. Mas Seymour ficou pouco tempo assim, pois se ofendeu muito com o racismo de Parham, mas, através de Charles Parham, Seymour aprendeu um pouco sobre o falar em línguas, particularmente sobre a glossolalia. Logo, ele teria um grande impacto no desenvolvimento do pentecostalismo americano. Em 9 de abril de 1906, pregou em uma igreja e fez vários membros de sua comunidade falarem em línguas. Passado algum tempo, isso começou a se espalhar e tiveram que alugar um lugar maior, numa rua chamada Azusa, num edifício na altura 312, onde era uma igreja metodista africana. Ali realizavam cultos 3 vezes por dia, 7 dias por semana, e uma grande equipe o ajudava. Isto durou de 1906 a 1909, mas se espalhou grandemente para o mundo inteiro. Então, o que era realmente o falar em línguas naquela época? Lá em Atos 2, 1 Coríntios 14, Marcos 16, o que Marcos queria dizer lá, se falarão em novas línguas? Marcos não estava dando maiores detalhes sobre o que eram essas línguas, mas naquela época as línguas estavam se dividindo ainda entre o povo. Então,
em Atos 2 foi justamente o que aconteceu na promessa, na profecia de Joel, e é exatamente parecido com o que aconteceu na Torre de Babel de Gênesis 10. Por quê? A Torre de Babel, ela veio para confundir. Eram línguas que ninguém entendia, ninguém compreendia, ninguém sabia o que era. Já as línguas estranhas do Novo Testamento era totalmente o inverso, lá de Atos 2. Porque uma confundia, mas a de Atos 2 as pessoas conseguiam entender perfeitamente o que eles estavam dizendo. Se nós formos ver aqui na Bíblia, nós vamos ver que em Jerusalém se reuniam para uma grande festa logo depois do Pessah, da Páscoa. Geralmente 50 dias depois era comemorado a festa cristã. E essa festa cristã tinha por nome Festa de Pentecostes. Muitas pessoas chegavam para essas festas, vinham de várias províncias, vinham de vários estados, como os Medas, os Pardos, os Elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, árabes e crentes, dos cretas, né? E naquela época eles ficaram muito admirados. Por quê? Porque quando o Espírito Santo desceu lá onde eles estavam reunidos, num só lugar, como dizem Atos, junto com Pedro, os discípulos, línguas estranhas foram repartidas entre eles. E eles perfeitamente entendiam o que eles estavam falando. Tanto eles receberam o dom das línguas, dos idiomas, mas receberam também a interpretação. Eles sabiam exatamente o que estavam falando. Os judeus ficavam tão admirados com tudo aquilo porque os galileus eles eram de uma cidade a 100 quilômetros de distância e na sua maioria não eram pessoas cultas, não eram pessoas estudadas, não eram pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande, então eles não eram muito respeitados. Lá em João 7 e o versículo 41 diz assim, né? Porventura viria alguma coisa boa da Galileia? Os judeus diziam, como pode? Olhe, eles estão falando nas línguas dos nossos pais, dos nossos antepassados, né? Naquela época era o aramaico, mas estavam falando em hebraico, estavam falando no grego, estavam falando em várias línguas, e as pessoas que estavam lá, os viajantes, elas entendiam completamente. E a Bíblia diz que naquele dia Pedro estava tão cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, que Pedro pregou e ganhou mais de 3.000 pessoas. Ele pôde explicar corretamente para todas essas pessoas o que era realmente o Evangelho, a nova aliança. E a partir daquele momento mudaria completamente o mundo inteiro, porque se cumpriu ali a promessa da descida do Espírito Santo, que não deixaria ninguém enganado sobre o verdadeiro Evangelho de Cristo. Essas línguas estranhas foram divididas sobrenaturalmente pelo próprio Cristo encarnado. Era Cristo que estava neles, era Jesus, era o Espírito de Cristo que estava fazendo esse movimento com que eles falassem nessas línguas, nesses outros idiomas. Bom, e assim que acabou aquela grande festa de Pentecostes, as pessoas voltaram para suas terras, e aí diz lá no versículo, né, que diz assim, ide por todo mundo e levai. Na verdade não é ide, é indo por todo mundo. Por onde passaram pelas províncias, eles foram indo e levando o Evangelho de Cristo a todas as criaturas da terra. Aí alguns anos depois surge o apóstolo Paulo falando aos primeiros coríntios do 1 ao 40, lá no capítulo 14, e você vai conferir comigo agora, capítulo 14 de 1 Coríntios, do 1 ao 40, versículo por versículo. Eu vou estar explicando aqui algumas coisas aqui e vocês vão ver. Paulo foi o que mais pregou
sobre legalismo, privilegismo, sobre a graça de Cristo, sobre a nova aliança. Tem muitas igrejas, só para você saber, que odeiam Paulo. Eles não querem, porque Paulo fala a verdade. Se você for ver nas 14 cartas que Paulo escreveu, ele só fala verdades, e as pessoas não querem ver isso. E Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, nós vamos ver a partir de agora, ok? Vamos lá? 1 Coríntios 14 falou sobre línguas, idiomas, mas o povo, por causa da tradição de Seymour de 1900, não conhecem e não entendem o óbvio, não conseguem ver, porque preferem o emocionalismo, porque preferem a emoção, porque preferem ser reconhecidos nas praças, porque preferem dizer que só porque falam numa língua que ninguém entende, está falando em segredo com Deus, e querem autoridade, querem poder para si próximo, tudo para o seu ego, do ter, ser e poder. Vamos lá, vamos ver a verdade agora. No primeiro versículo, Paulo já começa: seguir o caminho do amor, exercer com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Profetizar é o mesmo que pregar, falar, anunciar, falar, né? É uma tradução mais correta, né? É pregar, não é profetizar assim misticamente, não é você ficar gritando, você ficar determinando algumas bênçãos sobre alguma vida das pessoas e falar que isso profetizar que não é. Pregar a palavra é falar a verdade, é pregar o amor, é pregar o bem, é anunciar as boas novas de Cristo, a nova aliança, ok? No capítulo 4, ele diz assim, ó: determinado idioma edifica a si mesmo, mas quando prega, edifica a todos. Né? No 2 ali, diz assim: fala daqueles que falam, que ninguém entende, mas Deus entenderá, o de boa intenção, o que pensa que também tinha dom, né? No 5, ele diz assim: eu queria que todos vocês falassem idiomas, mas muito mais que pregassem. Quem prega é maior do que aquele que fala em idiomas, a não ser que tenha alguém que interprete, alguém que saiba para poder traduzir para as pessoas, para que elas não possam ficar confundidas, né? Aí no 6, Paulo diz assim: se eu ficar falando em línguas, em idiomas, não trarei benefício para ninguém, não traz benefício mesmo. Olha essas línguas estranhas, como eu mostrei aqui, isso não traz benefício nenhum, a não ser para o próprio que está dizendo, porque ele ou está enganando ou está de boa intenção. Tem sim pessoas com boas intenções, mas essas línguas estranhas que até mesmo essas pessoas com boas intenções estão falando, não é a língua corretamente. Paulo fala sobre isso. Às vezes a pessoa quer expressar alguma coisa para Deus e ela acha que falando nessa língua estranha Deus vai entender. Lógico que se ela tiver com boa intenção, sim, Deus ouve, Deus conhece a motivação. Não são palavras que movem o coração de Deus, mas são nossa intenção e nossas motivações, ok? No 7, ele diz assim: é o mesmo que pegar uma flauta, um violão, um piano, tocar sem ritmo, sem som, estarem somados, os acordes sincronizados. Quem saberá qual é a música? Né? Se eu pegasse aqui um violão e começasse a tocar qualquer nota e falar para você qual é a música, não tem como saber qual é a música. Só tem como saber qual é a música se eu tocar certinho. Era isso que ele estava querendo dizer. No 10, ele diz assim: há muitos idiomas no mundo, mas nenhum sem sentido. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha a tradução para confundir você aqui. Não falou muitas línguas no mundo, mas idiomas não são línguas estranhas, são línguas que as pessoas entendem, realmente entendem. É o que ele está falando aqui. No 11, se eu não compreender, serei estrangeiro. Quem me fala é desconhecido por mim. No 12, procureis amadurecer. Gente, amadureça. Procureis sabedoria. Vai, questiona, vai procurar a verdade. Tem gente que tem medo. Essa semana,
uma senhora falou para mim, tá, mas o que eu faço com meus 30 anos que eu falei em línguas estranhas? Eu vou jogar tudo fora? Eu falei, se você fala com a sua intenção boa e você sabe o que você está falando, não tem problema. Eu poderia inventar uma língua estranha, mas eu teria que dar uma interpretação para ela e ensinar outras pessoas. São línguas codificadas, né? Tem muitas pessoas que inventam um idioma codificado e quando elas falam as pessoas entendem, mas você dá sentido para isso. No 15 e 16 diz assim, como ficaria alguém entre nós que não tem controle e sai disparando línguas estranhas? Como dizer um amém, uma obrigado, te agradeço, um aleluia, se não sabes o que dizes? Imagine você lá falando, eu estou falando isso para Deus, mas a pessoa que está do teu lado não entende o que você está falando. No 18, Paulo diz assim, Paulo sabia várias línguas e era habilitado, mais do que todos ali. Paulo estava falando para o povo, olha, eu gostaria que todos vocês fossem igual eu também sei falar várias línguas. Paulo era estudado, ele tinha muita sabedoria. No 20, ele diz assim, no 19, prefiro dizer 5 palavras em português do que 10 mil em línguas, idiomas estranhos. No 20, não sejas infantil. Olha o que Paulo estava dizendo para o povo naquela época. 21, ele diz na lei, falarei por muitas línguas e muitos lábios, e mesmo assim vocês não me ouvirão. Paulo estava dizendo aqui que Deus iria falar por muitas línguas e anunciar o evangelho por muitas línguas, mas vocês não conseguirão ouvir, porque não entendem. Estão cheios de ego, cheios de engano e enganando outras pessoas. 22. Os idiomas são um sinal, não para os que creem. Estes já sabem a história, mas para os incrédulos que não sabem de nada do que está acontecendo. E aconteceu. A pregação não é só para os que creem, mas sim todos os cristãos. No 23, ele diz assim, se todos ficarem gritando, falando línguas sem noção e chegarem outras pessoas sem instrução, dirão, estão todos loucos. Eu cansei de estar na igreja e ver as pessoas falando língua estranha, as pessoas dando risada, pessoas achando que essas pessoas estão todas malucas. Essas pessoas não sabem o que está falando, né? Como no caso lá do... cada um que aparece, que meu Deus do céu. No 25 diz assim, os segredos do coração se tornaram visíveis e dirão, realmente Deus está com vocês. Aqueles que estão falando corretamente, que estão falando nas línguas e as pessoas estão entendendo, elas vão compreender a mensagem e vão falar, olha, realmente Deus está com vocês. É isso que Paulo está dizendo. No versículo 26, o que é correto então? O que é correto nós fazermos aqui? Paulo estava dizendo, quando se reunirem, cada um tem sua missão. Não é cada um chegar lá assim e ver o que vai fazer na hora. Não. Tudo feito para melhoramento do grupo, da unidade, do agrejamento. No 27, se alguém falar em idioma, falem em 2 ou no máximo 3 pessoas para que haja uma interpretação. No 28, mas se você olhar e ver que não tem intérprete, fique calado, fique quieto. No 29, se for algum profeta, algum superior da política ou da política religiosa, julgue com zelo tudo que ele falar, tudo que for dito naquele momento. 30. Se foi conhecida por alguém que está sentado, ou sei lá, em qualquer lugar, cale-se primeiro. Entendeu? Aí, no versículo 31, já vai dizer assim, você tem domínio sobre sua língua, sobre o seu espírito místico, né? Esse espírito que as pessoas acham que é uma personalidade, que é um Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus não é 3, Deus é 72 manifestações diferentes. Deus é Elohim, Ele é o Criador do universo, Ele é o código-fonte, Ele respeita, Ele te deu livre-arbítrio, Ele é justo, Ele é um Deus de justiça. No 33 diz assim,
Deus não é desordem, Ele é organizado, Ele tudo planejado, tudo funciona, né? Viu Deus que era tudo perfeito que Ele fez, está lá em Gênesis. 34 e 35 já é um versículo meio complicado aqui, né? Porque aqui já está dizendo que as mulheres não podiam profetizar, mas na verdade elas podiam sim, porque lá no capítulo 11 você vai ver que as mulheres não podiam profetizar, não podiam cantar, não podiam fazer nada sem estar com um véu na cabeça, né? E esse aí é um outro assunto. Mas esse 34 e 35 ele é uma adulteração machista, ok? No 36 diz assim: não foi o povo quem deu o idioma, a língua, a palavra, mas sim Deus. Vocês não são os únicos que receberam esta língua, esta palavra. Não invente nada. Olha o que ele estava dizendo aqui, Paulo, naquela época. Vocês não têm que inventar nada. Vocês não têm que inventar mais línguas, porque tudo já está determinado. Todas as línguas já estão determinadas. No 38 ele diz assim: se alguém não reconhecer isso como verdade, deixe que essas pessoas continuem na ignorância, continuem na burrice. Sabe, se tudo isso que eu estou falando para você aqui, você está ouvindo e você está entendendo agora, e você continuar, você não é inocente mais. Agora você está descobrindo uma verdade aqui, ok? A conclusão aqui, ó, no 39, a igreja de Corinto diz assim: se aperfeiçoem, não proibais os idiomas, as línguas, não proíbem. Não era para o povo proibir. Ah, mas eu não estou entendendo o que você está falando. Mas aquelas línguas eram traduzíveis, eram línguas originais, eram idiomas. Essas línguas não proíbem as pessoas de falarem, deixe que elas aprendam. Hoje elas começam falando errado, né? Você vai aprender o inglês, você vai aprender o espanhol e você vai errar, é normal, tem o embolation, né? Eu acho que é isso que fala. Então, você canta lá em inglês, é tão bonito, é tão legal, parece assim que é tão gostoso, né? Parece até que você até entende algumas palavras, algumas coisas, mas não tem nada a ver com o original. Aí no 40 diz assim: mas que tudo seja realizado com ordem e com decência. Nós falamos aí do 1 ao 40. Espero ter ajudado muitas pessoas com esse ensino. Trarei mais ensinos, mais coisas, né? É um assunto meio polêmico. Os pastores não gostam de falar sobre esse assunto. Eles preferem unir, porque eles acham que se eles falarem isso daqui, a verdade para o povo, eles vão espalhar. Então eles preferem ficar, às vezes, na mentira do que te dizer a verdade. Mas vai atrás da verdade, procure, pesquise. Se eu fosse aqui agora fazer um emocionalismo, eu colocaria um fundo musical assim, ó. Ouça esse fundo musical, se você já ouviu em algum lugar na hora das pregações, ouça aí. Olha lá. Tô cansado de ver lives que dá vergonha, sabe? As pessoas colocam essas canções sentimentalistas para te dar emoção, fazer você chorar, fazer você achar que é o Espírito Santo de Deus. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é isso. Não é isso. O verdadeiro Evangelho de Cristo, o puro, o genuíno, ele transforma a tua vida. Espero que você esteja transformado e seja cada dia mais abençoado, que seja cada dia mais iluminado pelas bênçãos de Deus, porque Deus já determinou as tuas bênçãos para você. Agora basta nós buscarmos conhecimento e seguirmos nesse caminho, porque o segredo está aqui. É que as pessoas não entendem, mas está aqui. É só buscar que você vai compreender. Ok? Valeu pela atenção.